Boa noite, queridos amigos e irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui no canal Amador Espírita para o nosso Saber Sentir. Esse momento de reflexão, de interiorização que fazemos com uma obra e depois uma pequena reflexão, também uma interiorizaçãozinha logo ao final. Nós estamos acompanhando o livro Passos da Vida, de Emmanuel e Outros Espíritos, de Chico Xavier. Nós iremos então aqui fazer uma prece. Depois da prece, então iremos à sequência que é a nossa atividade. Vamos nesse momento elevar o pensamento, sentir a presença amorosa de Jesus, o Divino Amigo, envolvermos-nos com as suas vibrações, para podermos nos sentir fortalecidos e amparados nos enfrentamentos naturais de cada dia. Na alegria de estarmos na direção do amor infinito do Cristo, nós rogamos a Ele que, em sua bondade, possa, Mestre, enviar os teus mensageiros, a fim de que nos ajudem na inspiração que precisamos para as ideias do estudo desta noite. Obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom, nós iremos então dar sequência ao estudo dessa obra, e a mensagem desta noite é de Emmanuel, que é o capítulo 22, intitulado E os Outros? Uma pergunta. Quando te dirijas ao Senhor, implorando o amparo de que te julgas em necessidade premente, pensa nos outros, naqueles outros que te seguem à marcha, suspirando pelas migalhas de sobras que desperdiças. Então, ou seja, quando a gente se dirigir, ao Senhor implorando amparo, que a gente acha que tem necessidade, lembrar daqueles que nos seguem, aguardando uma migalha daquilo que sobra de nós e que a gente joga fora, desperdiça, pelo menos essa migalha, para se sentirem um pouco melhor. Porque nós somos um pouco ingratos, em relação à nossa própria vida. Nós não valorizamos muito as coisas e também nos tornamos muitas vezes pedintes de plantão. Vamos aqui seguindo. Rogas tranquilidade e reconforto para os entes amados que te povoam o reino doméstico. Sem dúvida, é uma atitude natural a gente rogar, reconforto, rogar tranquilidade e paz para quem a gente ama, Natural assim faz. No entanto, imagina os padecimentos daqueles que vagueiam sem teto. Então a gente quer dar conforto e tranquilidade para aqueles que vivem sob o nosso teto. Mas não temos muita preocupação com aquele que vive fora do nosso teto. Aquele que não tem um lugar para reclinar a cabeça, que não tem um recanto para se reconfortar, Às vezes é obrigado a ficar por aí com a família, perambulando. Muitas vezes não temos essa preocupação. Aguardas a supressão imediata dos males que te fustigam o corpo, amparados pelos melhores recursos da medicina. Lógico, ninguém quer ficar doente. Naturalmente, de um jeito ou de outro, a gente vai buscar o que nos ensina, o que como pode nos ajudar a medicina. Mas seria só o suficiente isso? O Emmanuel responde assim: justo assim te oriente, claro. Existe a lei de conservação que nos impõe ou nos indica cuidarmos do nosso corpo. Contudo, pondera o suplício dos que agudizam sem assistência e esperam a própria morte sem a bênção de um leito. Então, quanta gente, não tem a oportunidade de ter acesso ao médico como a gente tem, até mesmo através da saúde pública. Não tem. Há lugares que não tem ninguém, não é só no Brasil, Fora do Brasil tem lugares, tem
regiões que as pessoas morrem à míngua, né? Não tem a mínima condição de buscar ajuda. Isso invalida, então, ou inviabiliza a gente procurar ajuda para a gente mesmo, porque tem aquele que não tem? Não, não é esse o caso. Mas é o seguinte, desde que a gente tenha, nós temos que ter gratidão e também ajudar a propiciar a oportunidade dos outros também receberem, mesmo que nós recebemos. O quanto nós valorizamos a própria saúde, quanto a gente dá valor à saúde que a gente tem, ou agradece a Deus a oportunidade de ter esses acessos. Suplicas proteção e segurança para os filhos queridos, acobertados por teu afeto, a fim de que vençam galhardamente as dificuldades do mundo. Então a gente suplica segurança, né, para os próprios filhos, né, acobertados, né, pelo nosso afeto, claro, nós amamos, podemos e devemos fazer isso, cuidar, né, e queremos que eles vençam, né, as dificuldades do mundo. Isso é o mínimo de alguém que ama, que quer bem. Então quer ver o outro bem, quer o outro vencendo, quer o outro, né, conseguindo. Compreensível que assim proceda, ou seja, não há nada de errado. Recorda, porém, o martírio daqueles outros pais e mães que dariam a vida para arrancarem os filhos do coração ao chavascal da penúria. Então, quantas pessoas não dariam tudo para ajudar os filhos, sejam eles quando pequenos, para poderem ter uma vida melhor, sejam muitas vezes eles quando grandes, do vício, às vezes de um comportamento que não é o mais ideal. Então, quantos corações, né, têm essas dificuldades? Será que a gente se lembra de pelo menos oferecer pelo menos uma oração a estes corações? Queres aumentar os salários e rendimentos que te felicitam os dias para a realização dos teus ideais. Natural que a gente queira melhorar. E a doutrina espírita diz que não há erro nisso, né? A gente querer melhorar. Não há erro nisso. Razoável assim de guiz. Tudo bem. Entretanto, medita na aflição os que jazem afundados em pauperismo, para os quais algumas poucas moedas de tuas mãos generosas constituem assunto de base da fé em Deus, entre vibrações de alegria e preces de gratidão. A gente quer aumentar o salário. Mas do que a gente tem, qual parte daquilo que a gente tem que a gente ajuda ou que a gente compartilha com os nossos irmãos? Né? Porque a gente pode agir de maneira egoísta, só pedindo para nós, mas não damos uma moeda para ninguém. Então seria justo pedir, pura e simplesmente, né, que a gente melhore os nossos dias, nossos salários, para ter mais conforto, para ter mais condição. Mas e o que nós fazemos pelos outros, né? Com isso que nós, naturalmente, angariamos aí por permissão divina. Porque a gente diz assim, mas eu tenho porque eu trabalho, né? Mas quantas pessoas trabalham muito e não têm nada? Naturalmente, por provações e outras contingências, não conseguem alcançar, às vezes, nem o mínimo para a sobrevivência. Mas nós podemos contribuir para minorar, diminuir o peso da dificuldade alheia. Pretendes aumentar conhecimentos e títulos que te consolidem a autoridade e influência, solicitando para isso condição e tempo de conformidade com os teus desejos. Então a gente quer melhorar no entendimento dos títulos, né, para que a gente tenha mais autoridade, mais influência. E aí a gente quer atender esses desejos e outras coisas, mas o Emmanuel fala assim, cabível assim te comportes, natural. Como nós sempre comentamos, o Espiritismo não é contra o progresso, a pessoa melhorar, tanto intelectualmente quanto materialmente. Mas é necessário saber o que é que nós fazemos com isso. Ou se a nossa vida se resume a isso, tá? Que nós só fazemos isso, né? Então ele fala, cabível assim te comportes. Tá bom. Todavia, lembra-te dos companheiros absolutamente desarmados
e oportunidades de cultura para quem uma frase de simpatia ou de socorro da tua parte é uma luz no caminho. Então, de que me adianta eu ter um monte de conhecimento e esse conhecimento ser semelhante a um tesouro trancado num baú e não serve para nada, né? Então, eu utilizo esse conhecimento, eu levo esse conhecimento, eu ajudo a melhorar a vida das pessoas com o conhecimento que eu tenho, com os títulos que eu tenho, ou só quero acumular para ter status, para que as pessoas me vejam como alguém especial, né? Alguém que tem algo diferente, né? Que é para ser olhado como uma pessoa magnífica, né? Hoje está muito em moda essa questão da notoriedade, né? Que é aquela coisa da pessoa querer ser notada, né? Querer ser percebida, tal. Naturalmente, profissionalmente ou em qualquer outra área, desde que a pessoa faça um trabalho amoroso e responsável, vai acabar acontecendo que as pessoas anotem, a percebam. Não quer dizer que a busca pura e simplesmente disso vai dar qualquer projeção a mais a quem quer que seja, né? Exatamente o trabalho, o esforço, a luta que leva o espírito a entrar numa condição de quem é um contribuidor da vida onde ele está. Aparece porque, como nós comentávamos ontem na palestra, né? Chico Xavier tentou se apagar, mas a luz daquilo que ele fez era tamanha que iluminava ele também. Não tinha como não ver o Chico lá no meio. Tamanha a luz daquilo que ele fazia. Então, em vez da gente querer títulos pura e simplesmente, né? A gente querer projeção para ir para cá, para ir para lá, a gente poderia perguntar, né? Para que eu quero isso? O que está produzindo, né, na minha e na vida das pessoas ser assim, ter esse tipo de atribuição? Será que eu consigo ser uma luzinha na vida de alguém? Será que eu consigo, com uma palavra, levantar o ânimo de uma pessoa? Né? Será que com a cultura que eu tenho, com as oportunidades que eu tenho, né, eu consigo dizer frases de simpatia, de socorro às pessoas, né? Porque às vezes a gente pode se trancar no mundo próprio. Dizer assim, eu não me importo com ninguém, não. A minha vida, cuido da minha vida, né? Mas para cuidar da nossa vida é necessário também cuidar dos outros. Cuidar daqueles que estão no caminho conosco, aqueles que estão, né, de passagem na nossa vida, aqueles que estão perenemente, para que levem uma boa impressão, não especialmente somente de nós, né? Mas daquilo que nós nos propomos representar. Então, todo trabalhador espírita, né, todo servidor do Evangelho, todo cristão, é um representante do Cristo na Terra. E o que as pessoas levam de nós, de Jesus, quando convivem conosco, quando passam pela nossa vida? O que nós temos de Jesus que as pessoas podem levar com elas? Temos que perguntar, né? Será que as pessoas levam essa simpatia, esse socorro, esse amparo? Ou simplesmente ficam à deriva, né? E para nada quase servimos, nada mais fazemos, né? Apesar de termos títulos, né? Apesar de termos conhecimentos que muitas vezes não servem para nada, porque querer pura e simplesmente ser reconhecido por algo, né? E por um título que se adquire, por uma inteligência, é uma condição muito triste, né, para o ser humano, porque é se contentar com muito pouco. Um título não acrescenta nada em nós, mas o que nós fazemos com o conhecimento, aí sim. Se eu tenho um título que me dá uma especialidade, me dá um pouco mais de entendimento, e eu divido minha vida com meus irmãos, ajudo, procuro socorrer, aí eu estou realmente atendendo. O céu te concede mais recursos para que te para que auxilies o próximo que tem menos. Então a gente recebe sempre algo para poder também compartilhar, né? O que nós temos na nossa vida que nós podemos compartilhar com as pessoas, com quem necessita, com todo mundo. O céu tem nos emprestado muita coisa, desde a saúde, quanto os bens materiais e outros mais. Pede à providência divina aquilo que te falta, suprindo o quanto possível aquilo que falte aos outros, né? A caridade, na sua acepção maior.
caridade material, caridade moral. Então, se eu peço coisas para mim a Deus, eu preciso aprender a repartir o que eu recebo, porque eu estou na Terra na condição de irmãos dos meus irmãos. Ninguém está na Terra em regime de exceção. Todos somos irmãos. Para isso devemos compartilhar nossa vida com as pessoas. Uma vez me perguntaram, né, uma coisa assim, achei um tanto dura a fala da pessoa, né, mas não por mim, mas para quem se referia, né? A pessoa disse assim: vocês acham aqui com essa instituição que vocês vão matar a fome do mundo? Né? Quantas pessoas vocês atendem aqui? Uma minoria, não vai adiantar nada. Aí eu disse: não é a nossa pretensão matar a fome do mundo, mas de diminuir um pouquinho do sofrimento, da privação desses que nos procuram, desses que vêm aqui. E se a gente está fazendo isso, nós já estamos contribuindo para diminuir a fome do mundo, ou auxiliando as pessoas. Uma pessoa que mudar a cabecinha dela, uma pessoa que encontrar uma luz, né? Alguém que conseguiu dar um direcionamento diferente na sua vida, por algo pequenino que a gente tenha feito, já terá valido a nossa encarnação. Né? Eu me recordo de uma mensagem onde um espírito coloca nessa mensagem dizendo que uma certa pessoa deu algo a alguém que mudou completamente a vida daquela pessoa. Ao chegar no mundo espiritual, percebendo que foi uma coisa tão pequenina que fez, mas que fez com que aquela pessoa se estimulasse, mudasse a vida dela, alterando completamente painéis que ela já trazia há mais de 300 anos com ela e não conseguia resolver. E ela resolveu. Imagina a alegria de descobrir uma coisa dessa, que uma palavra que a gente deu, uma moeda que a gente deu, um amparo, um socorro, teve um efeito grandioso para alguém, não para nós, mas para aquela pessoa, como não foi bom para nós? Então pensemos um pouco. A vida te ajuda para que ajudes. Deus te dá para que dês. A gente não pode esquecer que o que a gente pede não pode ser fruto do nosso puro egoísmo. Se a gente pede a Deus alguma coisa, é preciso também dar alguma coisa, para que o nosso pedido fique válido também, ou validado, né, dentro daquele propósito da gente estar sempre compartilhando o que pode, desde as coisas materiais até a vida moral. Então nós vamos agora mergulhar mais um pouquinho nesse clima de alegria, de esperança, sentindo a atmosfera de Jesus que nos toma conta, do espírito e do corpo. Sentimos esse amparo, esse auxílio, percebendo que é o benefício que permeia a nossa natureza. Envolvidos assim por essa vibração, em que pese as lutas de cada dia que nós temos, vamos perceber quão presente é o Cristo em nossas vidas. Agradecê-lo e dizer-lhe nesse instante: obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.